Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Olá, pessoal do bem, mais uma vez aqui com mais uma mensagem, com o programa Deus é Mais. E antes de entrar no tema de hoje, eu queria agradecer aí ao pessoal que tem compartilhado, dando joinha, visualizado a nossa mensagem. Então, obrigado aí ao Paulo Márcio Reis, de Taubaté, aliás, meu ex-patrão. Obrigado, Marcinho, do Padre Rodolfo, que tem compartilhado a mensagem. Ao João, do CDHU, que sempre pergunta, por que lá na televisão você fica puxando a camisa? Ô, João, isso aqui é mania de gordo, João. Mas não se preocupa em puxar a camisa, se preocupa com a mensagem, viu, João? Que a mensagem é bacana. Enfim, a todos vocês que têm visualizado, compartilhado e interagido conosco, muito obrigado a vocês. E mais uma vez eu queria pedir para vocês que têm visualizado, compartilhem. Compartilhem essa mensagem do programa Deus é Mais, para que ela chegue ao máximo de pessoas possível, porque a nossa mensagem ela não tem um teor evangélico ou teológico em si, ela tem uma mensagem de positividade, trazer algo bom para você, um ensinamento, e às vezes até provocar você a sua curiosidade, porque o bacana no ser humano é ele ser curioso, e você precisa ser curioso. Eu sou muito curioso. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que todos os planetas são redondos? Por que não existe nenhum quadrado? Todos são redondos. Eu sei por quê, mas não vou falar. Você sabe por que dezembro é mês 12 e não é mês 10? Por que novembro é mês 11 e não é mês 9? Eu sei por quê, mas também não vou falar, porque eu gostaria de provocar você a ser curioso. Seja curioso. Pesquise, procure, pergunte para você. Receba isso não como crítica, mas como uma dica para você. Procurar mais consulta, ser mais curioso. E o tema de hoje ele não é polêmico, mas precisa de muito discernimento para falar sobre ele. Nós vamos falar sobre anjos. O mundo celestial, como que ele é formado? Biblicamente, existem 9 hierarquias no céu. Então, o céu é organizado hierarquicamente. E essa hierarquia, ela não é separada por poder do anjo, não, mas por autoridade, por presença diante de Deus. Você que tem orado ao teu anjo, eu queria hoje dar uma dica para você saber exatamente para que anjo você tem que orar. Porque muitas vezes nós oramos dando um tiro no escuro. Oramos sem ter conhecimento, sem saber o que estamos fazendo. Então, no céu, existem hoje 9 hierarquias. E nós vamos dividir 3 grupos de 3. Vamos chamar de 3 tríades. Então são 3 tríades, 3 grupos de 3 anjos que se organizam, que Deus organizou para que o assistissem no céu e o servissem. Anjo é um ser inteligente, espiritual, é um ser que não tem peso nem tamanho, viu, gente? O anjo tem 4 metros, uma vez eu sonhei e o anjo no meu sonho tinha 4 metros de altura, mas anjo não tem tamanho, cara. Anjo não tem tamanho e nem peso, ele é um ser espiritual, puro e inteligente. E ele foi criado unicamente para servir e adorar a Deus. E a diferença do anjo para nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro que nós estamos presos nessa carcaça que chamamos de corpo. Segundo, o anjo não tem livre arbítrio. Nós temos. Você pode fazer o que quiser da sua vida, o anjo não. Ele faz aquilo que Deus manda. Essa é a diferença, a grande diferença entre nós e os anjos.
Ele pode fazer, nós podemos fazer o que quiser da vida. Você pode pôr uma corda no pescoço, pular da ponte, abandonar a fé, ficar acreditando que o ET está vindo com uma nave buscar você. Você faz o que quiser na sua vida. O anjo não. O anjo, ele não tem livre-arbítrio. Ele é simplesmente criado para servir e adorar o Senhor. Enfim, vamos falar da primeira tríade dos anjos. A primeira tríade dos anjos, as primeiras 3 hierarquias, são as 3 hierarquias que assistem o trono de Deus. Olha que bacana. Existem 3 tipos de anjos que ficam diariamente e eternamente diante do trono de Deus. Os mais próximos do trono de Deus é chamado biblicamente de serafins. Serafins vem da palavra grega seraf, que quer dizer abrasador, incandescente, aquele que está em chama, pegando fogo. Então veja o tamanho do poder da glória de Deus, que esse anjo está tão perto do trono, tão perto do trono, que ele pega fogo. Olha que lindo, gente. Ele é o único grupo de anjos que possui 3 pares de asas. Um par de asas ele cobre os pés, para os pés não se fundirem como brasa no fogo. O outro par de asas ele cobre a fronte, para que o rosto dele não derreta com a glória de Deus, porque é muito poder. Deus é muito poderoso, gente. E os outros pares de asas, são 3, logicamente para ele voar, se locomover. E quando a gente fala de asas, é importante você saber que, não vou falar de mitologia aqui, seria balela da minha parte falar sobre mitologia, mas quando a gente fala de asas, que o anjo tem asa, significa que ele é aquele que vai e volta no céu. Por isso que ele tem asa. A gente tem essa noção de asa. Por que um anjo tem asa, então? Porque ele busca a mensagem de Deus e traz. Os anjos são mensageiros. Então, o anjo mais próximo do trono, serafins. Esses ficam eternamente adorando o Senhor. E tem poderosos. E existe uma outra hierarquia que também, nessa primeira tríade, nessas 3 hierarquias, existem os querubins. Querubins, que vem de querube, que quer dizer forte, guardião. Na Arca da Aliança, quando Deus ordenou para fazer a Arca da Aliança, ele coloque 2 querubins em cima da arca, da tampa da arca, um olhando para o outro assim, sabe por quê? Porque eles guardam o que é sagrado. Então, além de guardar o trono de Deus, porque é sagrado, eles guardam aquilo que pertencem a Deus. Isso é importante você saber. Porque se você é consagrado, você está sendo protegido, porque você faz parte do sagrado, você é consagrado, sagrado junto com Deus. Então eles estão te guardando também. E nós vamos rapidamente para o intervalo e já voltamos. Continue conosco. Deus é mais. Deus é mais que eu. A terceira hierarquia dessa primeira tríade são os tronos. Os tronos são citados no Apocalipse como os 24 anciãos que ficam eternamente diante do trono. Eles são os responsáveis por acatar a mensagem de Deus e distribuir para as outras hierarquias de anjos. Então, está aí a glória de Deus e o poder sendo explodido no trono, explodido no céu, juntamente com essas 3 hierarquias. A segunda tríade dos anjos, as outras 3, os 3 grupos, vamos dizer assim, são citados até por Paulo no Novo Testamento. As dominações,
potências e virtudes. Esses grupos de anjos, eles são responsáveis pelo equilíbrio do universo. Você já pensou que diariamente corpos celestes, meteoros, que vêm em direção à Terra, de repente falam, olha, nós calculamos, ele vai passar longe daqui. Eles não colidem com a Terra? Por que eles não colidem, cara? Por que o Sol está exatamente onde ele deveria estar? Por que a inclinação em grau da Lua tem exatamente aquela inclinação que ela deve estar para não ter problema nas marés aqui? Por que é tudo perfeito? Porque esses anjos são os responsáveis por manter o equilíbrio. E também eles são responsáveis por orientarem as autoridades aqui na Terra. Na Bíblia, cita como reis. Aqui nós podemos dizer prefeitos, governadores, presidentes, ministérios, etc. Também tem reis, príncipes. E por que então que está um caos? Porque ninguém mais se orienta com Deus, cara. Ninguém pede orientação no céu mais. Cada um governa da sua maneira. Parece aquele reino do norte que nós falamos, quando, após a morte de Salomão, que todo mundo se prostituía com outros deuses, sendo idólatras, fazendo mal para as pessoas. Então ninguém mais se orienta com Deus. Está acontecendo a mesma coisa. É difícil você encontrar um presidente, um ministro. Você pode olhar aí, os que estão comandando, não quero nem citar nome, tá bom? Não vou nem citar nome. Mas você pode olhar, não tem, ninguém mais se orienta com Deus. Está muito distante. Nem anjo se abusar, nem anjo eles acreditam. Não acreditam. Então está aí o caos que está o mundo, né? Segunda tríade, então, responsável pelo equilíbrio do universo, e para orientar as autoridades aqui na Terra, seriam as dominações, potências e virtudes. E esses anjos estão aí presentes, gente. Estão presentes. Às vezes você vê uma bola de fogo correndo no céu, você acha que é um disco voador, você pensa em besteira, balela, e às vezes é um anjo passeando por aqui. E a terceira tríade, que é muito bacana, a terceira tríade, os últimos 3 grupos de anjos são formados pelos principados. Principados vem da palavra príncipes, então são príncipes angelicais, os arcanjos e os anjos. Então esses 3 últimos grupos, ou essas últimas 3 hierarquias, os principados, os arcanjos e os anjos, presta bem atenção no que você vai ouvir, que é verdade. Eles são responsáveis para fazer a ponte entre nós e Deus. Então, eles são os mensageiros de Deus para com a humanidade. Nós vamos falar na próxima mensagem sobre Maria, quando o anjo Gabriel adentrou no quarto e a saudou, ave cheia de graça. Quando na casa de Ló, eles foram anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, perceba que eles são os mensageiros. Então, é Deus que envia esses anjos. Você pode ficar com o joelho dobrado, pedindo conexão com o anjo, vamos falar assim, porque a palavra agora é conectar, conectado. Você pedindo conexão com o anjo, mas não é bem assim não, cara. A sua conexão é com o Espírito Santo. É Deus que vai enviar um anjo para falar com você, caso seja necessário. E quando ele fizer isso, porque ele tem um propósito grande na sua vida, ou na vida daquele lugar, daquela nação, ou do mundo. Então, fica tranquilo. Os arcanjos, vocês conhecem, os 3 famosos, né? Eu falei de Gabriel, mas temos Rafael, temos Miguel, o arcanjo Miguel, que é conhecido como general no céu, tem uma história muito bonita. Nosso diretor acabou de sugerir aqui para que no futuro a gente fale especificamente de cada um, perdão,
Mas Miguel tem uma mitologia por trás dele muito bonita. Diz que Satanás, como Lúcifer, quando ele foi criado como Lúcifer, anjo de luz, ele era o mais próximo de Deus. E ele era submisso a Jesus, comandado por Jesus. Jesus que comandava tudo. Ele não aceitava isso. E houve uma grande rebelião no céu. E vou falar sobre essa rebelião numa próxima mensagem, que é muito bacana. E quando houve essa rebelião, no Apocalipse diz que 1/3 das estrelas do céu apoiaram Lúcifer. Ou seja, 1/3 dos anjos, isso é muito anjo, foram a favor de Lúcifer. E Lúcifer queria tomar o trono de Deus, porque ele era poderoso, ele era o número 1. E de repente entrou alguém entre ele e o trono, um anjo, eu diria menor, e esse anjo começou a gritar: quem como Deus? Quem como Deus? E quando esse anjo começou a proteger o trono de Deus, ele foi se inflamando de poder, e ele expulsou Lúcifer, o anjo de luz do céu. Quem como Deus é uma palavra que vem do hebraico, Miquiel, que como é o Deus. Então, Miquiel, quem como Deus? Traduzindo para nós hoje, Miguel, quem como Deus? Essa é a história do arcanjo Miguel. Mas nós vamos falar especificamente dele numa próxima mensagem. Conte com isso. Então, a terceira tríade dos anjos, principados, os príncipes celestiais, esses que vêm recebendo as mensagens de Deus, as orientações, e passando para os arcanjos e para os anjos. O anjo é o que está mais próximo de você e de mim. O anjo. Essa hierarquia de anjo é aquela que Deus coloca para te ajudar no dia a dia, na sua vida. E, biblicamente falando, eles conseguem se materializar. E às vezes se passa até por nós, cara. Às vezes você encontra na rua uma ajuda que você não esperava, é um anjo te ajudando. Acredite nisso. Então, o anjo é aquele que está mais próximo de nós. Então, quando você for orar pedindo ajuda mesmo no teu sufoco, de repente você sente que está numa batalha espiritual, saiba que os arcanjos e os anjos são os que estão mais próximos de você por orientação de Deus. Porque essa é a função deles. Então fica para nós essa mensagem de hoje sobre os anjos, rapidamente dando uma explanada sobre o mundo celestial dos anjos, que na minha opinião é muito lindo, muito lindo. E vamos falar hierarquicamente de um a um no futuro, para que a gente vá absorvendo essas mensagens de uma maneira positiva. Mas repito, não fique com o joelho dobrado invocando o anjo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde estavam os discípulos juntamente com Maria, eles aguardavam o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Está lá narrado por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio para a igreja, ele veio fazer essa conexão entre nós e Jesus. Então, você tem que dobrar o joelho e pedir para Deus encher você do Espírito Santo. Até porque sem Espírito Santo você não tem discernimento nenhum. No futuro nós vamos falar sobre os carismas, os dons que São Paulo fala para nós em 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios. Então, foque no Espírito Santo, a sua oração, e peça também a proteção dos santos anjos, que será sempre bem-vinda na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família. Aos anjos de Deus nós agradecemos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa. Fica com Deus.
Até semana que vem. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.